Em entrevista à rádio bolsonarista Auriverde Brasil, o ex-presidente inelegível e réu Jair Messias Bolsonaro falou com tom alarmante sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal no âmbito eleitoral, sugerindo que elas estariam criando um ambiente propício à reeleição de Lula. Ué, não vou fazer perguntas, eu vou chamar a Daiane Oliveira para a gente falar sobre esse caso. Bora lá. Eu ia perguntar, ué, mas é um problema? Não, Bolsonaro pirou de vez. E não só isso, tá? Ele não disse que estamos em um momento propício para a eleição de Lula. Ele ainda fala que do jeito que as coisas vão, se não houver contestação da vitória, que o Lula vai ganhar mais uma vez. Tá falando mais uma vez de golpe, Ana. Pô, não... Eu vou te pedir para colocar a matéria da revista Fórum. Vamos direto para a notícia, porque sim, ele está mais uma vez falando de um golpe, uma tentativa de golpe, já está mostrando medo, né? Me desculpe a falta de eloquência no comentário, mas, pô, né? Depois de sabe? Tudo, vamos lá. Mais uma vez, né, a matéria da Fórum de atrás que Bolsonaro sugere que Lula será reeleito se não houver nova ação golpista. Praticamente condenado e prestes a ir para a cadeia, ele disse que pelo caminhar das coisas, o atual presidente vencerá se não houver contestação da vitória. Gente, isso é sério, tá? Isso é sério. Isso foi durante uma entrevista à rádio bolsonarista Auriverde Brasil. A gente já falou da Auriverde várias vezes, porque rende cortes maravilhosos, porque, né, o pessoal adora falar dessa rádio. Bolsonaro. E aí o Bolsonaro, eu gosto quando a revista Fórum coloca, tipo a gente, né? O extremista inelegível. Adorei, inclusive, a matéria do Henrique Rodrigues. É algo que eu escreveria. Né, o Bolsonaro falou com um tom alarmante sobre a decisão do STF no âmbito eleitoral, sugerindo que ele estaria criando um ambiente propício à reeleição de Lula. Que ambiente propício é esse? Ninguém consegue compreender, porque Lula está sendo bombardeado e a mídia hegemônica, inclusive, todos os dias publica uma matéria diferente sobre uma pesquisa diferente em que o Lula estaria com uma baixa popularidade ao redor do país. O ambiente que o Bolsonaro fala é o Lula continuar elegível e ele não. Eu acho que é o único ambiente, cenário que o Bolsonaro não gosta, sendo que o Bolsonaro teria cometido crimes e abuso de poder para estar inelegível. Exatamente isso que afirma o STF, o TSE, quando deu quando transformou o Bolsonaro inelegível. E o Bolsonaro ainda continuou dizendo que a situação está caminhando para que não haja qualquer possibilidade de questionar a campanha do Partido dos Trabalhadores. Ou seja, ele reclama que não poderá rejeitar os resultados das urnas e armar um circo golpista, como aconteceu em 2022. No entanto, o que mais chama a atenção é que, mesmo fora do cenário, né, do jogo eleitoral, o Bolsonaro insinua que as eleições de 2026 precisam ser contestadas caso Lula se reeleja, o que, na prática, já é adiantar um discurso de derrota e apelar a expedientes fora da lei para sua vontade seja feita. E aí, entre aspas, tá? Se, de acordo com a decisão final do Supremo, realmente vai ser complicado as eleições no ano que vem, foi o que afirmou o Bolsonaro. E ele continua falando ainda mais sobre o cenário político, né? Ele continua a dizer que o cenário eleitoral é injusto, no qual Lula poderia ser reeleito, não seria legítimo, porque não teria como fazer essa contestação. E ele ainda fala, dentre outras formas, que se Lula for eleito, a gente não tem como aceitar que seria verdadeira essa eleição, não teria como continuar uma contestação. Então, ele fala de um cenário de perseguição, ele fala que ele está inelegível e que isso é um absurdo, ele volta a criticar nessa entrevista da Auriverde o STF e o cenário político que ele diz hoje que é um cenário favorável a quem tem o poder nas mãos. Gente, ele está falando mais uma vez de golpe. Ele está apenas falando sobre um golpe, sabe? Como é que um ex-presidente que está sendo processado, réu num processo,
que pode pode deixá-lo preso por tentativa de golpe de Estado, e que já em vários momentos falou sobre contestação de eleição nas urnas, agora vai dar uma entrevista e diz que o cenário é propício para quem tem a máquina nas mãos, sendo que volta e meia ele pede PIX, já tinha 17 milhões aí em PIX para sair, né, fazendo campanha antecipada, e ainda diz que o cenário seria favorável para o Lula se não houver contestação, e repete isso de formas diferentes. Que ele vai repetindo, ele vai tentando assim desviar, né? É um negócio assim bem estranho, e ele repete de formas distintas que tem que haver contestação, e que o STF, de qualquer forma, está tentando silenciar como se ele fosse a vítima nesse processo, e como se o Lula fosse o grande vilão que estaria criando provas minutas de golpe que não foi ele que criou. Inclusive, pensando sobre as provas que o próprio Bolsonaro criou, vamos assistir um trechinho de um vídeo que traz um resuminho assim, de coisas que a gente já tinha 2 anos atrás sobre as investigações da tentativa de golpe. Por favor, Ana. Peraí. Coloquei. Aí. Cadê? Foi. Esse aí. É esse aqui. Esse aí mesmo. Vamos lembrar alguns pontinhos assim, Jair né, que já foi Bolsonaro e dito. seus ministros é parte das investigações do que o STF chama de, entre aspas, tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, para impedir a posse do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O vídeo da reunião, de 5 de julho de 2022, foi tornado público pelo ministro Alexandre de Moraes. Está entre os materiais apreendidos no computador de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Moraes argumenta que a reunião, entre aspas, revela o arranjo de uma dinâmica golpista. Bolsonaro disse que a operação é uma perseguição contra ele. Veja alguns trechos principais. Porque os caras estão preparando tudo, pô. Pro Lula ganhar no primeiro turno, na fraude. Vou mostrar como e por quê. Alguém acredita que em Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes? Alguém acredita? Secretário, levanta o braço. Acredita que eles vão pessoas isentas? Estão preocupados em fazer justiça, seguir a Constituição? De tudo que estão vendo acontecer? Cara, isso é uma reunião feita por um, então, presidente do Brasil, né? Exatamente, com seus ministros, uma reunião ministerial. Eu adoro essa reunião, porque ele revela todo o trama do golpe aí. Nós sabemos que, se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições. Ou seja, tinha que reagir antes das eleições. É exatamente esse próximo ponto aí que ele vai falar. Vamos lá. Mas aconteceu que está pintado. Está pintado. Eu parei de falar em voto em eleições tem umas 3 semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes. Ele tá falando lá o que ele tá falando agora, né? Tem que fazer alguma coisa antes. Ele continua exatamente com o mesmo discurso. Eu acredito que essa proposta de cada um da comissão de transparência eleitoral tem que, quem responde para a CGU vai, quem responde para a Força Armadas aqui, é botar algo escrito, tá? E pedir ao OAB, a OAB vai dar credibilidade para a gente, tá? Polícia Federal, dizer até o presente, uma nota conjunta, vocês todos, topam, tá? Que até o presente momento, dado as condições de se definir, tá? A lisura das eleições são simplesmente impossíveis de ser atingida. O TSE cometeu um erro quando convidou as Forças Armadas a participar da Comissão de Transparência Eleitoral. Cometeu um erro. Eles erraram. Para nós foi excelente. Aí se esqueceram que eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que estar solto na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições, será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva.
até porque eles vão fazer tão bem feito que essa conversa do Fachin foi exatamente com os embaixadores para que elimine a possibilidade do VAR acontecer, né? No dia seguinte todo mundo reconhece e fim de papo. Então isso aí tem que ficar bem claro, né? Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. Caraca, essa última fala é... Agir contra. Se tiver que bater na mesa, vai bater. Se tiver que virar a mesa, vai virar. Se tiver que fazer qualquer coisa, tem que fazer. O Bolsonaro tem outras falas problemáticas, porque ele chega a dizer também, né, que tudo tem que ser feito antes das eleições e que qualquer coisa tem que ser feita para impedir que o Lula ganhe. Ele deixa isso extremamente claro, ele diz exatamente essa frase. E é isso, né, Ana? A gente tem um cenário em que o Bolsonaro disse isso antes das eleições, isso foi, enquanto ele ainda era presidente, uma reunião ministerial em julho, e a gente tem agora, né, quase 3 anos depois, o Bolsonaro falando... Quase 3 anos não, gente, tem 3 anos depois do Bolsonaro com o mesmo discurso, com nova tentativa ainda de se safar de uma tentativa de golpe, falando mais uma vez em golpe. Então, enquanto a gente não tiver uma resposta plausível e enérgica contra essas pessoas que tentaram o golpe, a gente ainda está sofrendo o risco de um golpe, sim. Exatamente. O que a gente está vendo bom, para início de conversa, Bolsonaro não mudou absolutamente nada diante de todo o processo, de toda a possibilidade de prisão, nada disso. O que realmente reforça isso que a Dai estava dizendo, né? Se nada for feito, eles vão fazer exatamente a mesma coisa, tá? O que está sendo plantado aí é exatamente a mesma coisa. Então tem que ser enfático e tem que ser preciso aí na ação contra o golpismo no país, porque o golpismo não foi embora, inclusive, né, um dos líderes está ali ainda reproduzindo o mesmíssimo discurso. Agora, o que eles estão fazendo, esse papo dele, é o mesmo tipo de papo. Eu gostei que o chat denominou isso como pré-golpe. Né? Então tem um trabalho de preparação aí que nesse vídeo está muito evidente, né? Que é essa coisa do criar a desconfiança sobre o processo, gerar essa narrativa de que, olha, eles vão ganhar e é porque está roubado. E eles vão fazer de um jeito que a gente vai ser impedido de reclamar. Né? Então essa é a primeira parte do discurso, né? Percebendo que vai perder, você diz assim, é óbvio que eles vão ganhar porque eles estão roubando, nós vamos ser impedidos de reclamar porque vão dizer que isso é golpe. A terceira parte dessa argumentação é essa última que veio aí, era o Heleno falando? Né, que então, falar não vai adiantar, então nós precisamos agir contra pessoas e instituições. Percebem como o discurso se encadeia e se constrói na cabeça dos envolvidos ali? O convencimento de que vai ser roubado, o convencimento de que você não vai poder reclamar, a priori, tá? Então você já estabelece, não vão me deixar reclamar, não vai ter VAR, então nós precisamos agir. O golpe está montado. Então vai me dizer, eu não fiz golpe, eu não incentivei golpe, eu não assinei minuta do golpe, o golpe tá aí. Né? Dantas aqui no chat, muito mais preciso que eu, golpe profilático. É isso aí, você cria a doença e você já aplica a profilaxia, que é o golpe. Muito bom, interessantíssimo isso. Vamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Bora lá, chat, voltamos em instantes para mais notícias do dia. Eu espero com menos golpismo, mas com certeza não. Beijos.